Quando a gente entrou para uma igreja no passado, o Brasil, ele é um país muito místico, tá? Ele é misturado com muitas crendices, superstições. Você tem uma cultura no Brasil ligada a índios, tá? Isso é ruim? Não. Qual foi o benefício do índio para a gente? As plantas medicinais, porque eles que dominam e vai passando para outro tal. Você vai lá no mercadão hoje, você compra erva, você fala, estou com dor em tal lugar, o cara sabe qual é a planta que vai vender a você, tá? Tivemos várias superstições que vêm do culto afro, que é o espiritismo, tá? Quando a gente é garoto, sai na rua, quem nunca viu um trabalho de espírita numa encruzilhada, tá? Quem nunca achou um, entendeu? Então isso eu estou falando que é cultural. A pessoa não precisou seguir para saber, tá? Nós temos também a questão católica. A gente vê pelos feriados, transmissão de TV, novela, você vê a procissão, você vê carregando o altar, a vela, aquela coisa toda. Tudo isso vai fazendo dentro da gente, ainda que você não compartilhe com essa fé, você vai fazendo uma imagem religiosa. Você nem percebe, mas vai construindo algo dentro de você, tá? E é assim que você vai procurando ter uma ideologia. Porque quando você não concorda com aquilo que você está vendo desde a meninice, você vai criando um aspecto porque para você não vê Deus naquelas coisas. Então você fala, eu ainda não achei Deus. Mas por outro lado, você não é ateu, entendeu? Vai construindo. E aí vai num lugar, vai no outro, vai vendo. O Brasil é muito rico, não somente o Brasil, mas o mundo é muito rico em religiosidade, crendices, superstições. Claro que quando a gente entrou numa igreja evangélica um certo dia, o que aconteceu com a doutrina que foi ensinando para a gente? Foi matando todas essas coisas e chamando tudo isso de trabalho do diabo. É ou não é? Tá? E aí faz com que tudo fique sendo coisas do capeta. Entendeu? Agora nós estamos no judaísmo. E no judaísmo, nós aqui, nós aceitamos o estudo da Kabbalah, sabendo que o estudo da Kabbalah faz parte do método de interpretação de Torá, que é Pardês. Então, essa palavra Pardês, o último, que é o S, refere-se a Sod, que é justamente Kabbalah. Tá bom? Agora, um monte de outras pessoas que também são do judaísmo e ensinam, eles não consideram a Kabbalah. Uns vão falar que a Kabbalah é a crendice, é a superstição, é o místico. Nesse sentido, ele quase acha como as demais religiões, achando isso, demais não, vou até chamar de cristão, que vai chamar assim, chamando de superstição, crendice, entendeu? Agora, por que eu estou falando isso? Porque para ensinar uma meditação a você, para ter acesso aos mundos espirituais e alcançar coisas, para quem vinha de um ministério de libertação numa igreja, como foi o nosso caso, isso não tem segredo nenhum, entendeu? Parece, eu vou usar o termo a mesma, só que não é a mesma, tá bom? O conceito, a forma de se relacionar no mundo espiritual, segundo aquele tipo de libertação que a gente é acostumado a trabalhar, nós não vamos sentir diferença. O que nós vamos aprender é que há um arranjo maior
de coisas e vai lembrar que tem muitos segredinhos ali. Só que esses segredinhos, que eu poderia falar algumas coisas para vocês, vai lembrar do tempo cristão e vai chamar isso de coisas do demônio. E aí, se você não aprender direito aonde cada coisa está no seu lugar, entendeu? O que vai acontecer? Alguém, se você fala alguma coisa assim, alguém vê alguma coisa assim, vai falar o quê? Ué, vocês são como o centro espírita, vocês são como o cigano, vocês são como sei lá mais o que, entendeu? Como o esotérico, o sensitivo. Acontece é que muitos desses lugares que ensinam essas coisas, que estão desviados da Torá, muitas coisas que eles falam é certo. O segredo vem, é certo, porque vem da onde? Vem do ensino judaico, da Cábala judaica. A metodologia deles, entrando em certos conhecimentos, mas sem conexão com a Torá do Eterno, aí é que está o erro. Entendeu? Estas coisas, elas necessariamente são interpretação da Torá. Deu para perceber a diferença? Estou falando difícil. Na hora que é fácil, né? Entender. Mas não entendeu? Pergunta. Então, vou dizer uma coisa. Eu vou usar o próprio exemplo da... Sobe a tela aqui um pouquinho, que está cortando minha cabeça aqui. Tá bom. E não dá para perder a cabeça, né, vó? Não dá. Então, quando a gente tem um conhecimento, fizeram a pergunta para o Rabino assim, a pessoa quis dizer assim, se qualquer pessoa pode fazer essa meditação, qual é a resposta? Qualquer pessoa pode fazer meditação? Não. Mas tem como a gente impedir a pessoa de fazer? Não. Não. Então, nesse sentido, qualquer pessoa pode fazer. Se não tem como a gente impedir, então qualquer pessoa pode fazer. Mas a questão é, vai ter resultado? Aí é que está. Por outro lado, se você não está conectado com o Eterno, você está correndo o risco de estar conectado com o outro lado. Então, é esse tipo de perigo que tem que se evitar. Tá? Então, se a gente já tinha um problema, que é deixar o cristianismo para trás e receber toda essa carga de que você abandonou uma fé, que você rejeitou Jesus e que voltou atrás, e que é isso, e que é aquilo, e que é aquilo outro, aquela coisa toda que é um menosprezo a nós, tá? Um rótulo que se coloca, sem mesmo quem está acusando não sabe do que é que nós estudamos e o que nós ensinamos, mas eles falam sem conhecimento de causa, mas falam, tá? Isso cria uma dificuldade para nós em termos espirituais? Cria. Claro que cria, porque a gente vai começar a ficar exposto. Lembra o brinquedo do parque, o carrinho de bate-bate? Você já tentou andar naquele carrinho sem querer bater em ninguém? Conseguiu? Sem ser batido? Não tem como. Não, e conseguiu não bater? Você tenta fugir, né? Mas vai chegar uma hora ali que vem ou por frente, ou por lado, ou por trás, bate em você. Aí você tenta fazer o certo de novo para não bater, mas a brincadeira já fala, é bate-bate, tá? Mas eu já tentei
fazer o percurso, ir pelas beiradas, tentando rodear lá para não bater em ninguém, não teve jeito. Veio alguém, e depois que o primeiro bateu, aí vira festa. Aí bate para tudo quanto é lado. Aí você gosta da coisa, fala, agora eu vou bater também. E assim vai. Então, esse negócio do carrinho bate-bate, você é o carrinho que você está dirigindo. O carrinho é o teu corpo, é o teu corpo físico. Então, você andando na rua, não é que alguém vai bater em você, mas os pensamentos que são manifestos por ondas eletromagnéticas, eles batem em você, mesmo que você queira desviar dele, tá? E a pele do teu corpo é ela que capta a mensagem do pensamento. Então eu vou repetir para você não ficar boiando aí. Eu estou associando você com um brinquedo, carrinho de bate-bate, tá? Você se machuca quando está dirigindo o carrinho e aquelas pessoas, um monte de gente que você nem conhece, não é nada seu, não é teu parente, não é teu amigo, não é nada, né? Porque às vezes você entra lá com um parente seu, ele mesmo não bate em você nenhuma vez. Um monte de gente bate. Então você é o carrinho. E aquele cercado todo do brinquedo é o mundo. Onde quer que o carrinho vai, por mais que você desvie tentando andar no bom caminho, vai chegar uma hora que 2, 3 carrinhos batem em você, tá? Então você é o carrinho, o teu corpo é o carrinho, e os outros carrinhos que vão bater em você, agora a gente tem que trocar aí, por isso que a analogia é ruim, né? A gente usa de uma forma e tem que mudar agora. As outras pessoas que também tem um carrinho que vai bater em você, elas são os pensamentos das pessoas. Os pensamentos das pessoas, eles vão, você não está vendo, mas aqui tem estas ondas, e bate em você. Quando aquilo bate em você e você capta aquilo, que tipo de pensamento você começa a ter? Você vai falar assim, se são pensamentos bons, pensamentos bons, se são pensamentos ruins, serão pensamentos ruins. Mas a maioria do pensamento das pessoas são bons ou ruins? São ruins, de uma forma geral. Pode fazer qualquer pesquisa aí. As pessoas estão sempre falando que está doente, que não tem sorte, que está difícil a situação, que separa o carro lá no sinal. Vem o cara pedindo um dinheirinho. Se você não quer dar o dinheiro, muitos, ou a grande maioria fala, eu não tenho hoje, mas você tem. Então quando fala, eu não tenho, você não está mandando uma mensagem, eu não tenho dinheiro. Se você pega 10 sinais, 10 pessoas pedindo, 10 vezes você mandou uma mensagem com a tua boca dizendo, eu não tenho dinheiro. O que vai voltar para você, que nem um bumerangue? Que você não vai ter dinheiro, tá? Agora, quem tem coragem para falar, eu tenho, mas eu não quero dar, não estou com vontade? Quem tem coragem? E por que as pessoas não têm essa coragem? Porque é muito famoso que essas pessoas que ficam no sinal, quando alguém fala que não vai dar, já teve vidro que foi quebrado, bolsa que foi levada embora, criança que estava no banco que foi riscada com canivete, isso tudo naquele sinal do posto 3 Avenidas. Muito famoso essas coisas. Então, baseado nisso tudo, você vê alguém vindo, ou você dá uma moedinha, que seja de 10 centavos, né? E vai por aí afora. Está vendo como é difícil você tentar consertar um pensamento? Mas na hora que você entrega uma moedinha, ou não entrega uma moedinha, e quando você realmente não tem, você está dando sinal com a mão, aí a pessoa vem perto, fala alguma coisa e parece que ele cobra de você uma palavra, você fala, eu não tenho, é até verdade, você não tem, mas novamente,
o não ter não é uma informação que está passando para frente de que não temos, tá? Só que isso na vida da gente, das pessoas, é assim o dia inteiro, e quem fica acordado a noite inteira também a noite inteira. É assim que os nossos pensamentos acabam sendo manipulados. O normal nosso no dia a dia não é falar coisas positivas. A maioria é de coisas negativas. Eu não sei se você ensinou os outros, mas eu não sei se você chegou nesse ponto do eu não tenho, não dizer que eu não tenho. Hoje eu não posso te ajudar. É isso que eu falo hoje. Porque você já falou para mim que se eu falasse isso, eu estaria trazendo coisa negativa. Então, como eu não tenho mesmo, então hoje eu não posso ajudar. Que é uma verdade. E você não está atraindo coisas negativas, tá? Hoje em dia, embora as pessoas não saibam disso, mas não tem como negar mais que o pensamento, aquilo que a gente fala, são ondas. E essas ondas, ela vai reverberar, ela vai bater e vai voltar. Entendeu? Ora, se você pode semear o teu campo com semente boa, ou seja, se você pode semear com trigo para você colher o bom trigo para um bom pão, por que você vai semear trigo? Aliás, joio, como diz aquela parábola bíblica, que o joio é muito parecido com o trigo. A diferença principal é que ele não produz fruto. Entendeu? Nisso tudo que eu estou falando, novamente, vamos fechar a coisa com esse carrinho aí. O carrinho é o seu corpo. As pessoas no carrinho que batem em você são os pensamentos que elas emitem. Então você está andando e você está exposto a pensamentos de todo tipo. Sabe um ensino cristão que você teve? Não sei se você lembra disso, mas é atribuído uma frase a Martinho Lutero, e essa frase diz assim: eu não posso impedir que os passarinhos voem por sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles criem ninho na minha cabeça. Então, isso é o ensino do Novo Testamento? E o povo cristão que crê e acredita no Novo Testamento, conseguiu cumprir essas coisas? Não, porque o pensamento das pessoas cristãs, evangélicos, católicos, continua permitindo que suas cabeças tenham ninhos, feito por agentes que estão sobrevoando a nós, tá? Você vê também no próprio Novo Testamento, potestades dos ares, novamente falando que aquilo que você pensa sobe, e quem é que rouba esses pensamentos? Potestades dos ares, os espíritos dos ares. Mas em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, ali está escrito: mesmo no teu quarto, não fale mal do rei, porque aquele que tem asas daria notícias da tua palavra. A tua palavra, o próprio sentimento, mesmo que você não fala, mas o sentimento que você pensou e não foi verbalizado, ele fica registrado na tua pele. E é dito que o Mashiach, quando vier e julgar o mundo, como que ele vai julgar as pessoas? Como ele vai saber, sem você querer dar todo o poder divino a ele, que ele vai saber de tudo, todas as coisas? Entendeu? Porque é muito fácil falar de um Messias como sendo Jesus, porque ele já é Deus, ele é tudo, ele está em todo lugar, mesmo tempo sabe de tudo, mas o Messias judaico, ele não é desse jeito. Então, como vai entender que ele vai olhar para uma pessoa sem que ele tenha esse conhecimento de Deus, de ser como o próprio Deus, que não é verdade? Entendeu? Ele é uma pessoa distinta de Deus. Como que ele vai saber na hora de julgar alguém olhando para ela? Alguém sabe essa resposta? Já falei aqui algumas vezes. Não lembra? Pelo cheiro. Pelo cheiro. E por que pelo cheiro? Porque esses pensamentos deixam um cheiro.
Sabe o que é a nutrição? Quem estudou nutrição ou já viu reportagem em televisão? Nutrição, alimentos que você come, ele vai gerar algum padrão de pensamento no teu cérebro. E cada padrão de pensamento tem um cheiro característico. O exemplo mais clássico é quando você está comendo do cachorro na rua e ele vem justamente em cima de você, porque ele sente o cheiro. Tá? Com tudo isso que se está falando, não resta dúvida que o pensamento fica retido e que ele tem um cheiro. Um outro momento diz que os nossos pecados ficam escritos nos nossos ossos. Se uma pessoa tivesse a capacidade de fazer essa leitura nos teus ossos, ele ia chegar perto de você, nunca te viu, mas ele iria ler o pecado que você cometeu hoje. Ninguém viu, foi hiper mega escondido, mas ele olha e vê lá o escrito. Ele vai falar: olha, hoje 2h da tarde você fez isso e isso, não fez? Claro que não, você está louco? Sou crente, sou evangélico, sou judeu, sou menor, sou isso, sou aquilo. Fez, né? Aí você vai apertando a pessoa até que ela fala: foi assim, foi sem querer, não consegui segurar, tal. Entendeu? Mas as pessoas não conseguem ter essa leitura. Mas seres que não têm um corpo físico e que você não enxerga, a não ser que Deus permita que você o veja, ele olha para você, ele tem acesso a essas informações. Ok? Não somente ele, qualquer ser que não esteja aprisionado pelo corpo físico, ele vai conseguir ter essas leituras. Tá certo? Pois bem, diga. Essa pergunta aí, eu não sei se eu sei responder do jeito que você merecia. Mas essa pergunta aqui para a gente, para a aula, ela está muito lá na frente para eu responder para você, porque eles não vão entender o que você está falando. Tá? Porque eu estou dando toda essa introdução novamente para vocês terem noção do que é isso daqui. Agora eu já estou tentando isso aqui, que eles já fizeram essa meditação. Eu estou tendo cuidado para explicar para vocês o cuidado da meditação, porque na hora que você falar que fez uma meditação, você está perdido. Vão falar que você estava possesso por demônios, porque esse era o ensino cristão. Entendeu? E a pergunta que você fez está dentro desse assunto aqui e com um outro nome de Deus sem ser esse. Então está mais lá na frente, eu não posso responder agora. Tá? Bom, então vamos na retrospectiva aí. Eu estou dizendo que a gente mora num país que é extremamente supersticioso. Essa superstição, ela entrou para dentro das religiões. E a tua religião que você teve no passado, aqui cada um foi alguma coisa, e em cada uma dessas religiões aqui representadas no passado, todos tiveram o ensino que, se isso não pertence à tua religião, não pertencia à tua religião na época, logo, se você não pode aceitar, você tem que falar do porquê que não pode aceitar. Então, como não pode trazer aquilo para dentro daquele corpo de doutrina, basta falar que é do diabo. É muito mais fácil, tá? Do que compreender um monte de coisa.
certo? Vou dar um exemplo último para vocês, agora sem citar o nome. Um livro de uma pessoa que passou 6, 7 anos dentro do chamado satanismo, tá? Disse no livro e contou toda a trajetória, como foi a educação dele, de iniciação dele. Foi através da Kabbalah judaica. Então todo aquele sistema, entre aspas, de feitiçaria, de coisas, de onde eles pegavam? Da Kabbalah judaica. Mas a Kabbalah judaica não é aquilo que Deus revelou para o homem? Então como que o diabo estava usando? Para ensinar pessoas? Sim. Sem levar para o lado daquilo que é a interpretação das coisas do Eterno. É um uso particular, visando um fim para outros efeitos. É isso aí. Tá? Por isso que você vai ver coisas que o católico fala, você vai encontrar no judaísmo do Eterno? Vai. Coisa que o oriental lá, o budista fala, você vai encontrar? Vai. Coisas que o espírita tem feito e ensina, você vai encontrar? Também vai. Tá? Ok? Então tudo isso que eu estou falando para você é para você entender o grande pepino que você tem. Por isso que você tem que ter uma boa cabeça, saber o que está sendo feito e o que está sendo ensinado, e de onde é a base, porque você tem que ver que este ensino vem de Deus, e que esse tipo de ensino também foi roubado e foi feito às avessas. Por isso que muito grupo do judaísmo diz assim: nós não aceitamos a Kabbalah porque nós não cremos nessas besteiras de superstição. Entendeu? Porque a Kabbalah ela vai ensinar coisas profundas. Só que para você compreender essas coisas profundas, você tem que entender também as coisas do Eterno de modo profundo. E aqui vem um problema: as pessoas querem o mais fácil possível, querem as coisas tudo mastigado. Uma observação: mesmo do lado errado, se você não tiver conhecimento, ela traz uma consequência terrível e irreversível. Também traz. É isso mesmo. Uma coisa boa, usada do lado errado, sem conhecimento, ela traz uma coisa terrível. Tá. Correto. Tem um caso aí. Vamos mudar os nomes aqui para falar rapidinho, sem citar a pessoa e o lugar. Alguém, vamos chamar esse alguém de X, olhou para uma mulher e gostou dela, e quis a todo custo ter essa mulher para ele, tá? Mas por tantas outras cargas d'água, esta mulher não estava reservada para ele, tá certo? Como nós dissemos na sexta-feira, algumas coisas que está ligado mesmo com estes nomes, algumas coisas já são pré-determinadas, e uma delas é com quem a pessoa vai casar, que tipo de mulher será atraído até ele, quantos filhos ele vai ter, como ele vai ganhar a vida dele, tudo isso está pré-determinado. Então nesse caso aí que ela lembrou, essa pessoa, este X, gostou de uma pessoa A, só que essa pessoa A não estava no esquema para ser mulher para ele. Com o conhecimento da Kabbalah, ele foi e pediu ajuda para um rabino. Eu quero entrar na região espiritual, ou seja, trocando em miúdo, ele quis entrar numa dimensão espiritual para saber mais sobre aquela mulher A, tá? É como se ele quis entrar na frequência dela para saber o que estava acontecendo, para poder traçar os pauzinhos lá e atrair a pessoa para ele. O rabino disse para ele: isso não te é permitido, não mexa com essas coisas.
Você sabe, igual a criança mimada, vai embora. Esse rabino acho que não gosta de mim, não está indo com a minha cara, porque ele não quer me ajudar, onde já se viu, eu quero o bem, eu gosto daquela mulher, eu quero que Deus me abençoe. E fez aquela coisa do menino birrento, foi para casa e em pouco tempo ele pegou lá algum tipo de conhecimento, foi e entrou naquela dimensão. Quando começou a dar uns pepino grande, ele foi e falou com o rabino: olha, eu fiz tal coisa. O rabino: você fez? Eu pedi para você não mexer com isso. Esse rapaz ficou quase que louco, não é isso? Esse rapaz ficou quase que louco, já deixou tudo. Hoje, a última informação que você teve dele, ele não crê em nada, não sabe de nada, a cabeça dele pirou. Se você não está preparado para um tipo de conhecimento, aquilo pode te enlouquecer. O que aquele governador falou para o apóstolo Paulo? Paulo, as muitas letras te fizeram enlouquecer. Tá bom? Que o outro lado poderia ser prejudicado igual ou pior. Mas isso que ele disse, que pelo menos este X entrou em contato com a moça A, pedindo desculpa e disse: talvez eu tenha causado um mal muito grande na tua vida. Ou seja, o carrinho bateu demais no outro. Entendeu? Porque você não estraga só a tua vida. Essa história que quando você erra, você estraga só a sua vida, não é verdade. Você nunca estraga somente a sua vida. Ou então, se você fala assim: deixa eu aqui com os meus pensamentos, é coisa minha. Não é coisa só sua. Porque esses pensamentos seus, eles estão reverberando no ambiente e eles vão batendo. É o carrinho, vai batendo. E ele vai batendo no teu corpo, e a tua pele é ela que absorve essas coisas. E aí vem um outro ensino que aí entra uma função muito grande da tatuagem. A tatuagem, ela acaba captando mais essas coisas. E geralmente o que ela vai captar, puxar, não são coisas boas. Tá? Por isso, um dos mandamentos é não riscar o corpo, não furar o corpo, não fazer a tatuagem, manter o corpo limpo. Por quê? Porque os órgãos, é ele que tem tido da parte de Deus o projetar para fora a nossa alma, porque a nossa alma por dentro é projetada para fora. Essa é a explicação. Conheci um rapaz na igreja, ele quis fazer uma cirurgia e ele mudou todo o nariz dele e ganhou um problema. Na hora que desinchou tudo e mudou, ele olhava no espelho e não conseguia saber quem ele era ele. Por quê? Alterou a imagem interna. Entendeu? É um problema muito grande isso. Aí a pessoa tem que ir para terapia, fazer um tanto de tratamento para ela consertar uma imagem. Ela pode consertar psiquicamente, a imagem dela aceitar que ela é aquela pessoa do espelho que está vendo. Mas a imagem dela de alma, aquela alma que veio do eterno, que os órgãos vão projetar, já não vai refletir mais aquilo que é o verdadeiro dela, porque ela alterou. No que ela alterou, já não existe a representação mais. Entendeu? Eu tenho uma grande dúvida sobre a tatuagem. Ela é uma porta aberta. Essa porta aberta, ela fica aberta por causa da vida e tem como fechar ou não tem como fechar. A tatuagem e o piercing. O piercing é a questão do furo, né? Aí tem que fazer a distinção, né? Antigamente era ensinado para a gente, como eu já disse, que essas coisas eram do chifruto. E quando um conceito desse entra dentro do seu coração, ninguém precisa ficar falando mais, cutucando você, porque tudo que você olha, você já rejeita a pessoa, você já despreza a pessoa, você já coloca um rótulo em cima dela. Aí, se ela está dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um judaísmo, aí todo mundo olha para ela com um rótulo, e ninguém sabe qual é a relação dela com Deus. Então, primeira coisa,
um tatuado é impedido de buscar Deus? Não. Entendeu? Porque ele se tatuou, ele vai direto, entre aspas, para um inferno? Não. Mas ele vai ser suscetível a um tanto de problemas maiores do que outras pessoas que não têm? Sim. Por outro lado, aquele que não tem pode ser suscetível a um monte de pensamento que vai tornar ele pior do que aquele tatuado? Sim. Então, aonde a tatuagem vai pegar pesado com alguém? Vai depender de quem é a pessoa, como é a determinação dela. Entendeu? Mas o nosso corpo não é formado de fibras hebraicas? Sim, justamente é que eu estava falando, a pele. Isso porque a gente não ia falar de tatuagem. A pele, o nosso corpo, ele é um Sefer Torah, tá? O que é um Sefer Torah? Se você já viu numa sinagoga como começa o serviço de Torá, você vai ver que o Sefer Torah é a Torá escrita por vou chamar profissional, para você entender, tá? Não basta a pessoa ter uma caneta e escrever, tem o jeito certo, o papel certo, tem toda uma técnica, é tudo dentro de um rigoroso controle de santidade, tá? O sofer, ele faz isso, escreveu, desse tamanho assim, ó. Quando ele tira da biná, do armário, ele pega e ele abraça, isso, ele abraça e ele vai passando pela sinagoga e cada pessoa vai tocar o livro. Por quê? Porque o Sefer Torah, ele está escrito num pergaminho. O pergaminho, que é pele, ele consegue captar, que nem eu te disse, captar a bênção da letra. É como se fosse uma letra viva. Então, a forma como aquele santo do Eterno, como a forma, o tipo de vida separado, de controle, aquilo que ele está, então não é só uma letra, tem todo um entorno, tem todo um nível de santidade, tem todo o grau de segredo que parte da eternidade e desce. Tudo aquilo vai para aquele Sefer Torah. Na hora que ele está passando por você e você toca com a tua pele, você também é abençoado só pelo toque. Está dando para entender? Agora, quando o mundo foi feito, ele foi feito das letras. Entendeu? E o nosso corpo físico, ele também é feito das letras. Então, segue-se um código também em nós. Tá? Por isso que nós somos um Sefer Torah, como corpo. Se um Sefer Torah cair uma mancha ali nele, já não serve mais para esse propósito, tem que ser trocado. Se o cara está lá escrevendo na última lá da parte da Torá, Israel, quando ele faz aquele lame, acontece um acidente, ele bate a mão e a tinta cai sobre. Ele vai, vou trocar só essa parte. Não pode. Ele perdeu todo o serviço. Perdeu todo o rigor da santidade. Portanto, o local onde é feito a tatuagem, o que será que foi apagado ali? Não se sabe. Naquela parte, o órgão que tem que manter a imagem da tua alma para fora, chega aqui, vai pular essa parte. Essa parte que pulou estaria representando o que em você? A gente não sabe. Mas vai ter um prejuízo? Vai ter um prejuízo. Mas aí você tem que ter esse prejuízo da forma que eu tinha dito antes. Porque senão você vai cair no dogma de qualquer coisa é o diabo. Entendeu? Senão você vai olhar para alguém e falar, você não pode ser de Deus porque você tem tatuagem. E se ele cometeu um pecado,
Nós não pecamos? E qual a diferença de um pecado que você fez que ninguém vê e daquele pecado que todo mundo vê? A diferença, um vê, o outro não vê, mas os dois têm um pecado. Um está bem claro, o outro está bem claro só para ela, os outros não veem. Então tome cuidado com isso, para não ficar julgando. Por isso que Deus pede para a gente não julgar as pessoas. A gente vai cometer esse erro. E um dos nomes de Deus aí, desses 72 nomes, um deles está lá para trabalhar sobre a ira e idolatria. Você já aprendeu que ira vai parar na idolatria. Você fala, mas como? Ira é ficar irado, mas está ligado com a idolatria. E idolatria é um pecado na Torá que merece morte. E você viu alguém sendo morto porque se irou? E como pode-se dizer que nós podemos irar e não pecar? Entendeu? Bom, está vendo como é difícil a gente chegar? Eu não estou com pressa de jogar informação na cabeça de vocês. Eu queria que vocês tivessem realmente a compreensão de que quando nós entramos no mundo espiritual, vou dar um exemplo como cristão, porque alguns anos atrás nós trabalhávamos no Ministério de Libertação, muito eficiente, por sinal. Eu e a minha ente fizemos um trabalho em libertação, que Deus falou tal coisa para a gente, sem citar nome e o que foi, a pessoa nem perto estava, não foi? Não estava perto e a pessoa não foi nenhuma, foram duas pessoas. E a pessoa não estava perto e a pessoa nem ficou sabendo. Foi feito isso, entramos nessa dimensão espiritual, alterou-se algumas coisas. Hoje é possível ver a vida dessas pessoas e a gente vê a diferença. Agora, imagina a frustração se a gente quisesse tapinha nas costas. A gente ia querer fazer de tudo para que a pessoa soubesse que mudou isso na vida dela porque você fez alguma coisa? É necessário fazer isso? Não. O importante é que a gente viu que aquilo que foi feito teve uma transformação. Para outra pessoa, tal coisa que foi feita, houve uma... Tá? E não precisa nem ir lá longe. Você, quando nos conheceu aqui, você veio para um atendimento. E naquele atendimento, acho que foi no outro dia, né? No outro dia, quando teve um outro atendimento com você, eu trouxe uma informação que Deus tinha dado para nós. Em relação a tal assunto, nós não vamos tocar, porque todos da equipe aqui, nenhum tem autoridade para falar nesse assunto. Lembra disso? Isso não é uma bênção de Deus? Entendeu? Não foi tocado no assunto, mas justamente o assunto que você foi liberta é naquele assunto que Deus não permitiu a gente tocar. E você que não conseguia tomar decisão, na segunda-feira você tomou uma decisão e está livre disso até hoje. E quantos anos já tem isso? 4 anos. Tá? Isso é uma entrada no mundo espiritual. A meditação, nesse termo que Deus ensina e mostra, é a mesma coisa nesse sentido. É uma entrada no mundo espiritual. Agora eu pergunto, quantas pessoas sabiam fazer o atendimento que nós demos a você? Não muitas. A maioria dos evangélicos não sabem fazer isso. Quantos judeus praticam essa questão da meditação nos conceitos que o Eterno coloca? Todos? Não. Mas quem aprende com diligência,
ele vai entrar na região espiritual. Tá bom? Então, é vedado as pessoas? Não, não é vedado. Então é isso que eu quero que você não fique pensando, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui. Porque o Brasil está cheio dessas coisas, muito cheio. E o problema é que você vai descobrir, estudando cada vez mais o judaísmo, que muitos conceitos de religiosidades são aspectos roubados, uma coisa ali, outra coisa cá, outra coisa ali, outra coisa cá, e formou-se depois uma doutrina que se transformou numa outra religião. E aí, quando alguém vê alguma coisa que pertence à religião dela, sobrou para você o malefício da coisa. Tá? A princípio era esse o cuidado que eu queria que você tivesse. Porque se você aprender, e você vai ver que isso não é difícil, mas também não é mágico. Tem que ter responsabilidade com o Eterno, com o conhecimento de Torá, com o lugar que você está servindo ao Eterno. Tá bom? Ele não nos deixa soberbos, porque cada vez que nós, pelo menos eu, tá? Falando por mim, cada vez que eu estudo o judaísmo, eu vejo quanto eu não sei. Enquanto eu tenho estudado cada vez mais. E como já dizia o texto famoso, né? A soberba precede a queda. A Índia me falou antes de ontem, que o Ike Batista, ele foi ano passado, quando é que você falou que talvez foi um dos homens que mais apareceu na mídia? O ano retrasado. Ele aparecia muito na mídia e foi parar na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Sétimo mais rico do mundo. E vai. Não era soberba? Olha aí agora, a queda. A queda. Então é nessas coisas que a gente precisa pensar. Agora, por outro lado, por que eu estou te ensinando isso? Você precisa fazer isso se você não tiver afim, não sentir que isso é para você? Não. Aí é que está. Você não precisa fazer. Tem formas diretas para se ligar com Deus que não necessariamente tenha que ser por um conhecimento da meditação sobre os 72 nomes de Deus. Ora, é por isso que tem a forma de você conversar com Deus, orar a Deus, expor, entendeu? Mas para quem tem aquela, vou chamar ganância no bom sentido, aquela ganância de ir mais para a profundidade do conhecimento de Deus, ele vai querer aprender esse sistema. De saber sobre os 72 nomes de Deus e saber como usar esse conhecimento. De onde vem esse conhecimento? Ninguém perguntou. 72 nomes de Deus. De onde vem? Mas aí ficou fácil. Torá, aí ficou fácil. A primeira vez que aparece o nome dos 72 nomes de Deus é no livro do anjo Raziel, que vai informar que no 6º dia da criação, logo após a queda de Adão, quando o mundo de então entrou em caos, Deus fez um elemento chamado matê, que é justamente um cajado, e neste cajado, milagrosamente, apareceu a inscrição no corpo desse cajado destes 72 nomes de Deus, que é o segredo que é informado a essas pessoas para poder consertar o caos que foi gerado. Consertar o caos, qual é a palavrinha hebraica para isso? Se nós estamos aqui para consertar o caos, então nós estamos aqui para um tikkun. Tá certo?
O tikkun é justamente a forma revelada que Deus trouxe nesse bastão, que tem os 72 nomes de Deus, e que futuramente foi entregue para quem? Vai mais para frente. Moshe. Foi entregue para ele. E é com ele que é aberto o Mar Vermelho. Tá? Então daí vem toda uma sequência de ensinos. Ou seja, nós estamos entrando num assunto aqui em 2017, mas algo foi revelado por Deus logo após a queda de Adão. Ok? A beleza do judaísmo é que ele ensina aquilo que Deus faz em benefício do homem e para que o homem tenha a oportunidade de melhorar esse mundo de Asiá. E sempre a melhora no mundo de Asiá é ele cumprindo os mandamentos do Eterno. Tá bom? Acho que eu posso encerrar aqui porque não vai dar para a gente seguir mais para frente, senão é muita informação na cabeça de vocês. Tá? Para encerrar, queria fazer uma pergunta. Imagina que Deus não permita isso, que a nossa amiguinha aqui, a dona Sebastiana, imagina ela voltando para casa e uma vizinha esperando ela no portão e fala para ela assim: olha, eu estou com um filho lá na minha casa muito doente, eu quero que a senhora vá lá na minha casa e ore para o meu filho, porque eu creio que ele vai ficar curado. E aí a dona Sebastiana pensa assim: nossa, acabei de sair lá da nossa reunião, mas eu não aprendi aquele negócio de entrar lá e de fazer isso, de fazer aquilo, tal. Então, não tem como curar aquele menino? O que ela poderia fazer? Agora imagina a mesma situação, já que você não respondeu. Imagina a mesma situação, sem esse conhecimento aqui, de nada. Esquece tudo isso que foi feito. Aí ela está voltando para casa, a mesma mulher está lá e está falando o mesmo assunto. Vem cá e me leva e vai lá orar para o meu filho. Aí a dona Sebastiana vai lá e ora mais ou menos como: Deus, eis aqui este menino e peço que a tua bênção repouse sobre ele, e se é uma enfermidade que venha por algum ser espiritual que o manteve enfermo, que o Senhor liberte agora. Se é uma enfermidade física do corpo, ação de micróbios, sei lá o que o Senhor estabeleça a cura no corpo dessa pessoa, e se é qualquer outra coisa, também apresente ele na tua presença, para que ele receba a manifestação da presença do Eterno na vida dele. Amém. Menino, se Deus assim quisesse, ia ficar curado? E ela precisou conhecer todas essas coisas? Não. Mas conhecendo isso aqui, ela poderia levar o nome dele e fazer alguma coisa por ele numa situação muito mais complexa no mundo espiritual, se soubesse? Poderia. Então, não saia daqui com neura. Se eu não souber isso, eu não vou conseguir ajudar ninguém, nem me comunicar com Deus. Claro que não, gente. Não põe isso na sua cabeça, senão você vai estar se limitando na presença de Deus, e não é isso. Deu para entender? Então é isso. Essa é a beleza de que, novamente eu falo daquele rabino que um dia orando, ele falava: Deus, receba a minha oração. Aí ele cita que se for possível, tirar as partes que Satã esteja acusando contra mim, é muito bom, mas se não for possível, receba a minha oração com Satã e tudo. É bem isso, tá? É a ligação. Tá certo? Eu ouvi um exemplo, já faz um tempo, foi na época do Yom Kippur, esse último Yom Kippur nosso, em que um rabino estava
completar a tua história. Esse rabino aí é o primeiro, é o fundador da Hassidut, é o Baal Shem Tov. Ele tinha visto, ele estava chorando, e ele tinha visto a mensagem do Eterno que ia acontecer naquele ano, uma coisa muito difícil para o povo. E ele estava muito aborrecido, triste. Aí entrou essa pessoa, muito humilde. E conforme foi orar, ele não sabia orar. E ele começou a falar o alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai. E as pessoas começaram a cutucar o outro e falar: aquele não sabe nem orar, não sabe nem falar, que ele não está nem conseguindo. E riram muito do homem. E aí o que aconteceu? Passado um tempo, quando olharam para o rabino, ele estava com semblante alegre, feliz, porque Deus tinha mudado o decreto. Tinha mudado o decreto. E o decreto foi mudado por causa da humildade daquele homem. Aí cabe no dia de hoje, você está de parabéns de ter lembrado, porque eu dei o exemplo da dona Sebastiana para imaginar isso e aquilo. Aí você não conseguiu saber aquilo. Ora, a humildade, a relação com Deus, é isso que faz toda a diferença. Entendeu? Não é saber isso, aquilo e tal. Então aí ele explicou, né? Porque antes iam lá tentar jogar tapinha nas costas do rabino, achando que eles que tivessem mudado a questão do rabino. Falou: não, eu estou alegre, feliz agora porque eu tinha visto o anjo do Eterno que ia fazer isso e aquilo, tal. Mas por causa daquele homem ali, porque ele tinha falado assim para Deus, o homem: Deus, eu não sei orar, eu não sei falar em hebraico. A única coisa que eu sei é simplesmente a sequência das letras. Então eu te peço, eu vou falar a letra uma atrás da outra, o alfabeto, e você, Deus, pega essas letrinhas e você vai arranjando e você vai formando a minha oração. E Deus manipulou as letras que ele foi falando e fez a oração de concerto que foi capaz de livrar aquele mau decreto. Em outras palavras, o que Deus fez? A mesma coisa que se faz na questão de meditação usando o nome de Deus. E usou aquele homem que, entendeu? Lembrou muito bem, é isso mesmo, tá? Agora você pode ouvir isso, porque às vezes são histórias que se repetem e vai ver até nome diferente. Mas quando eu li no livro é relacionado ao Baal Shem Tov, tá bom? Então podemos encerrar. Agora fechou com a explicação. Você não deve sair daqui achando: ai Deus, misericórdia, agora nem vou orar mais porque acho que eu nem sei conversar com Deus, né? E não é verdade. Você vai continuar conversando com Deus da forma que você sempre fez, da forma que você sempre foi aceito, explicando de todo o coração. O que você pode aprender hoje? Dos pensamentos que batem em você, daquilo que marca teu corpo, das coisas que você pode evitar pensar, falar, etc. Você pode fazer, porque você só vai ver melhoria. Agora, por mais que você diz: eu não acredito nisso, vai impedir que esses pensamentos batam no seu corpo? Não. É a mesma coisa. Eu não acredito que, eu posso falar assim: eu acredito que aqui em Campinas, por mais que chova essa semana, não vai inundar rua nenhuma, não vai matar ninguém. Adianta eu falar que eu acredito nisso? Vai continuar chovendo, vai continuar inundando, a chuva vai continuar matando, vai continuar tendo acidente, pessoas vão morrer com raio ainda, vão morrer de acidente, vão morrer assassinando, ainda vai continuar todas essas coisas no mundo. Eu dizendo que acredito ou não vou mudar a história da sequência do mundo. Entendeu? Mas se você puder sair daqui mais cabreiro, pensando bem, e tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente sente, e ficar atento nas coisas que estão acontecendo, porque aquilo vem sobre você, tá?
E para combater todos esses pensamentos ruins, sabe que se usa? Um cordão vermelho no pulso. Verdade? Ensino judaico que, eu não falei da pele, essa linha vermelha é por essa cor que vai puxar, como se fosse um para-raio. Aquilo que ia bater em você, vai naquele fio. Agora você pensa, nossa, e o senhor do Bonfim da Bahia? Primeira pergunta que eu fiz para Andy, escuta, as fitinhas do senhor do Bonfim é cor variada, né? Tá? Aí mostra uma foto da Madonna, que há mais de 10 anos ela usa uma fitinha aqui. São conhecimentos que se popularizou, e pessoas que viu aquilo, creu naquilo e tá fazendo aquilo como uma proteção. Funciona? Funciona. Ah, mas não usa a Torá, tal, não sei o quê. Mas está usando o conceito correto da Torá. Acaba funcionando. E para funcionar melhor ainda, ela teria que se vincular ao conhecimento da Torá. Eu falei que ia encerrar agora para não deixar rabinho aí. Num local que você já viu pela televisão, ou pessoas que você conhece, que volta para casa e coloca aquela fitinha de uma campanha da igreja, uma fitinha lá, ou no teu braço, ou na janela, na grade da janela, que era para tirar todo o mal da tua casa. E você vai lá pagar a campanha em dinheiro na igreja. Essa fitinha vai funcionar? Não. A fitinha é vermelha, a cor está certa. Até o jeito de puxar, o conceito pode estar até certo, mas a forma que foi feito está errado. Acrescentou uma coisa que quebrou totalmente, que foi o quê? O pagamento. E como diz o Gabriel, o pagamento já foi feito. Nada não. Então, quer dizer, alterou. No que ele alterou, ele mudou todo aquilo que Deus ensinou pela Kabbalah. Então, o que? Começou certo, mas para ganhar 10, aí ganhou 0. Então não se iluda, porque na hora que alguém vê, por exemplo, uma fitinha vermelha no teu braço, vai dizer assim, você disse que isso não existia, agora você está dizendo que existe? Podemos parar por aqui, né? Que, como dizem, já deu muito pano para manga. Vamos respirar fundo e a gente continua na sexta-feira.